Então, seguindo aqui a nossa leitura, nós já estamos no capítulo 15 do livro Magnetismo, volume 1, que fala sobre a sintonia mediúnica, né? E nós paramos no meio, né, ou quase no fim, da resposta do Lancelin ao questionamento do Vitor, né, sobre o exercício mediúnico, né, e a relação dele, né, com o próprio médium, né, que se a faculdade poderia ajudar na reforma íntima do médium, né. E o Lancelin falou um pouco sobre a estrutura, né, da consciência do médium e falou um pouco sobre o aglomerado, né, que por causa dessa estrutura física um pouco modificada em relação aos demais, né, o médium ostensivo, ele tem mais facilidade não só de contactar a espiritualidade, mas como seu próprio aglomerado, né? E ele continua dizendo isso, o seguinte, né? O ir e vir de informações permite-lhe acessar mais conscientemente os desejos e aspirações, facultando-lhe certa facilidade em identificar os apegos aos quais ainda se escraviza. Portanto, ele tem a capacidade de melhor exteriorizar-se. Aqui destacamos a essência da sensibilidade ostensiva. O médium, assim constituído, não só intercambia com os desencarnados, mas também se comunica com seu íntimo e com a própria vida. Por tal razão, enfatizamos a importância de um sujeito na Opa! Tá sem áudio, hein? Silvio, deu uma cortadinha aí. Se puder voltar no parágrafo por tal razão. Espera aí. Voltou a... Voltou, tá ok. Por tal razão. Isso. Por tal razão, enfatizamos a importância de o sujeito, na condição de médium, bem definir o que espera de si próprio, o que almeja ao desenvolver e educar as suas qualidades mediúnicas. Divisar esse objetivo singular certamente o incentivará a expandir as possibilidades de agir em sintonia mais afinada com a divindade. Então, assim, do meu ponto de vista, né, o questionamento feito pelo Vitor, né, se a faculdade mediúnica poderia auxiliar, de fato, na reforma íntima do médium, Lancelin, né, na explicação dele, sugere que sim, porque não só a capacidade mediúnica facilita, né, esse intercâmbio de informações com a espiritualidade, como essa mesma modificação, digamos assim, orgânica que o médium tem, dá a ele uma certa facilidade em relação aos demais de acessar os seus próprios arquivos mais íntimos. E ele, acessando essa intimidade mais profunda dele próprio, ele pode rever, raciocinar, analisar, buscar uma ligação até com o alto, voltada para esse interior, do que ele tem dentro de si. E, ao contrário do que alguns pensam que a mediunidade é só um mecanismo de facilitação da comunicação com o mundo maior, ela é também, e talvez seja aí a função principal dela, talvez, né? Aí
elucubração da minha parte, um mecanismo fantástico de se buscar, de se compreender e de se atingir a própria reforma íntima. E eu também achei bacana nessa resposta, essa parte quando ele fala que a pessoa, na condição de médium, bem definir o que espera de si próprio, o que almeja ao desenvolver e educar suas qualidades mediúnicas. Por exemplo, né, supor um jovem que ele gosta muito de animais, de cuidar de animais, de cachorro, de gato, pega o passarinho e cuida. Aí chega um momento que ele fala assim, puxa, o que eu vou fazer para a vida como uma profissão? Eu gosto tanto de animais, de cuidar, eu acho que eu vou ser um veterinário, né? Então o outro, eu gostava de matemática, né, que seguiu por um caminho da física, e cada um vai tendo aquelas predisposições, e isso do ponto de vista de profissão, mas a mediunidade é uma predisposição também, então é uma predisposição que a pessoa tem, é um dom, e ela também deve chegar para si mesma e falar assim, né, como que eu posso servir a partir dessa capacidade? Então, ele ter clareza de como poder servir, quais são os seus objetivos, é muito importante, porque acaba se tornando um foco para ele se desenvolver. E a gente sabe que mediunidade é muito estudo e muita prática, né? São os dois pontos juntos. Ele tem que estar desenvolvendo, servindo e ao mesmo tempo conhecendo, entendendo melhor essa faculdade. Então eu achei bacana esse ponto que ele colocou aqui, né? Que o que espera, o que almeja ao desenvolver e educar as qualidades mediúnicas. Então, enfim, né, aí essa última frase, né, que ele falou aqui, né, divisar esse objetivo singular certamente o incentivará a expandir as possibilidades de agir em sintonia mais afinada com a divindade. Então a pessoa, no momento em que ela sabe que tem a capacidade, como que ela vai desenvolver, como que ela vai servir, então isso dá esse foco, não fica algo do tipo solto, de acordo com como vem os ventos da vida, sabe? É isso. E continuando aqui no questionamento seguinte, nosso querido Vitor faz o seguinte questionamento. Uma ideia bastante disseminada é aquela na qual o médium ostensivo só se presta a estabelecer contatos mentais com os desencarnados, conceito que limita o alcance, a expansividade da sua capacidade perceptiva. Entretanto, a perspectiva de emergir em seu próprio escaninho mental é o detalhe que lhe propicia melhor conhecimento de si, a chance de avaliar a oportunidade de seus desejos e anseios e, assim, tornar-se capaz de selecionar as iniciativas adequadas a serem mobilizadas ante os desafios terrenos. Não seriam tais qualidades formas de satisfazer a confiança e a gratidão a Deus por parte daqueles que se sentem agraciados por serem portadores da mediunidade extensiva? Olha que aqui ele já foi mais além, ele já está se aprofundando no mesmo assunto, né? Ele já está reconhecendo que a mediunidade não é simplesmente um método de comunicação com o mundo maior, mas um detalhe que, como ele diz aqui, um detalhe que lhe propicia melhor conhecimento de si. E ele coloca um questionamento que eu achei fantástico, né? Será que o reconhecimento dessa capacidade não nos aproxima até mais de Deus por gratidão, propiciando que ele alcance mais dignamente uma forma de trabalhar em nome do amor
de tudo que Deus, dessa espiritualidade maior, representa. E Lancelin, né, fecha, né, o assunto, né? Não há dúvida. O médium ostensivo é mais suscetível às influências do seu próprio eu, assim como noticiam alguns estudiosos da espiritualidade humana. O eu profundo refere-se ao ser em essência, e o médium tem a facilidade de fazê-lo se expandir. Quando, por intermédio da prece, eleva o próprio tônus vibratório mental e se põe em sintonia mais íntima com o Criador, percebendo assim que a divindade é parte integrante da vida humana. Portanto, entendam a grandeza do chamamento mediúnico. Durante o estado de transe, o médium afeito à prece e acostumado a entrar em sintonia com os planos invisíveis, serve de vereda vibratória para os espíritos a ele vinculados pelo magnetismo mental. Melhor expliquemos. Além de proporcionar o choque anímico, o seu campo mental atua à semelhança de uma via, através do qual o espírito comunicante estabelece sintonia com as energias provindas de Deus. Deixa eu ver só o que ela fala nessa referência número 6 aqui. Os espíritos elevados são canais de energia salutares. Eles, assim, procedem em íntima comunhão energética com o Criador. Deus é amor. Está aqui, né? O médium diligente, em conexão com a mente do espírito assistido, pode proporcionar tal fenômeno de natureza transcendental. No entanto, se o seu aspecto racional se sobrepõe ao sentimento fraterno de auxílio, ele não só reduz a possibilidade do contato mediúnico, como, indiretamente, impede que os fluidos benéficos advindos dos passos espirituais sejam assimilados pelo espírito assistido. Quando assim acontece, os mentores espirituais dispõem de recursos para contornar a situação constrangedora, muito embora ocorra maior facilidade na assistência prestada ao necessitado. Por conseguinte, avaliemos a necessidade de progresso constante por parte do médium, não só por meio do estudo, que esclarece e conscientiza, mas especialmente por intermédio do exercício constante da doação abnegada de si mesmo. Pois bem... Silvio, deixa eu só fazer uma parte, que é tão rico esse parágrafo, mas tão... que é o seguinte, ele já começou na última frase da página anterior, se você só puder voltar ali, na última página, e ele já começa ali, ó, né? O que acontece? A gente viu então que o médium, ele tem essa maior capacidade de conexão, não só conexão com o exterior, com espíritos desencarnados, mas também com todos os seus campos internos, campos mentais. Então ele é como uma antena que consegue melhor captar com processos internos, com arquivos do passado e também com espíritos que se aproximam, né? Então, ou seja, ele tem maior capacidade de sintonia, de ressonância. E aqui ele coloca uma parte muito bacana, porque no trabalho mediúnico mesmo, quando vem assistencial, vem algum espírito necessitado, primeiro ele coloca a importância, então, da prece, porque se ele tem essa maior capacidade de conexão, a prece, né, isso para todos nós, é de um recurso não só salutar, mas quase que indispensável, essa prática de se manter em sintonia com o mais alto para possibilitar essa canalização, essa conexão com as energias maiores. E no choque anímico, né, então quando vem algum espírito trazido pelo mundo maior para entrar em sintonia com esse campo
do médium. É chamado choque anímico, né? A entidade, ela sente aquele campo energético do médium. E aí ficou muito bacana, porque ele fala aqui, o choque anímico, o seu campo mental atua à semelhança de uma via, através da qual o espírito, o espírito comunicante estabelece sintonia com as energias provindas de Deus. Então, ou seja, essa capacidade de conexão também, né, no momento que vem esse espírito, ele consegue entrar em sintonia com ele e, ao mesmo tempo, em sintonia com os mentores, e se torna ali um canal, uma via comunicante dessas energias salutares. Então, por isso que ele tem que conseguir manter essa ligação sublime e, ao mesmo tempo, tá ali em sintonia com aquele espírito que está sendo auxiliado, sabe? Então, eu gostei muito dessa parte. Aí ele coloca ainda ali, né? O médium dirigente, em conexão com a mente do espírito assistido, pode proporcionar tal fenômeno de natureza transcendental. Então, o espírito ali, ainda mais que, como ele não está encarnado, né? Não está com esse corpo físico, ele se torna ainda muito mais suscetível a esses choques anímicos. Então, vem aquela energia como aquele abraço de mãe e envolve ele recebendo todos aqueles fluxos, ativando os campos mais belos desse espírito, sabe? Então, essa conexão também, como esse canal, não só com o mentor, mas com a entidade que está sendo auxiliada. E isso serve no contexto mesmo, no trabalho, está conversando com uma pessoa, ela consegue envolver e ser canal dessas energias, né, na família, enfim, com os filhos. É uma capacidade de conectar, de ser um canal de mananciais maiores para o seu entorno, para ambientes também, né? Então tem pessoas que chegam num ambiente, pessoas que já estão ligadas com esses canais superiores, que o ambiente se modifica completamente, porque ela vem com aquela energia, e as pessoas falam assim, poxa, a pessoa, ela vem e ela já traz presença, devido a essa conexão e essa energia que vai fluindo dela, envolvendo o seu entorno. Eu acho interessante isso que você fala, Ismael, porque num posto de saúde que eu estava fazendo um trabalho, né, estou finalizando, teve uma moça, assim, que chegou para ser atendida por uma médica, sendo que, de repente, ela entrou na sala que eu estava, né, e eu conversei com ela, assim, 1 minuto, tão pouquinho, e aí ela saiu da sala e ela com um transtorno, né, psíquico, né, assim, muito transtornada ela, eu achei, né, e estava indo buscar uma medicação, renovação de uma medicação. E aí eu conversei com ela, acho que foi 1 minuto. Ela saiu dizendo, foi tão bom conversar com você. Eu disse, eu conversei, né? Então, eu acho que quando a gente está nessa conexão, também, as pessoas, o ambiente se sente muito fortemente, mesmo que à distância, né? Por exemplo, aquela conversa de ontem que a gente ficou, me fez tão bem. Então, a energia que circula e que é percebido mesmo de longe, né? Percebida mesmo de longe e faz muito bem. E isso que você falou, Andréia, é exatamente o que ele segue nessa parte que o Ismael chamou a atenção, né? Diz aqui, né? No entanto, se o aspecto racional se sobrepõe ao sentimento fraterno, ele não só reduz a possibilidade do contato mediúnico, como indiretamente impede que os fluidos benéficos advindos do espaço espirituais sejam assimilados pelo espírito assistido. Quer dizer, não é só uma questão de racionalizar, você tem que estar realmente aberto a tudo isso. Se você não estiver aberto, você não consegue participar com todo o teu potencial desse fenômeno, porque você cria barreiras. Então, se você cria muitas dúvidas, se você não abre seu coração e deixa fluir, assim, num jorro de amor, vamos dizer assim, você acaba dificultando. Então, você falou exatamente isso. Se você está aberto, você se sente participante, atuante de todo aquele processo, tudo flui com uma beleza, com uma facilidade incrível. E todo o manancial de energia,
de bons fluidos que a espiritualidade emana, vem a você, você também se beneficia disso tudo, e você é também um canal no nosso caso, como a gente tenta, de irradiar isso ao seu redor. E tudo isso está diretamente ligado, eu acho, à nossa boa vontade, à nossa interação em tudo isso. Nossa, sim, foi bacana você ter colocado esse ponto aqui dessa frase, né, do aspecto racional, que nos chama a atenção exatamente nesse ponto que você colocou, que às vezes a gente acha que um conselho racional todo bem estruturado é o que reverbera na pessoa, e na verdade é esse amor, essa energia, a mensagem ela vem junto com uma energia, então essa energia da mensagem, ela é muito mais importante, né? Então a gente conhece pessoas assim, numa simplicidade, mas num amor que elas não fala uma frase, como foi o caso ali da Andrea, mas aquilo traz uma verdadeira mudança interna na pessoa. E então leva esse aspecto, que a mensagem não vem só com qual é a informação, e sim com toda essa energia amorosa que está nessa mensagem, sabe? Nossa, gostei demais desse ponto. E assim, e um ponto para a gente até ajudar a fixar esse conceito é o amor de uma mãe pelo filho. Ela nunca racionaliza o amor dela pelo filho. Ela não pensa no que o seu filho está fazendo é certo, se é errado. Ela ama o seu filho incondicionalmente. Não importa se ele faça o certo, faça o errado, ela está ali sempre disposta a dar o melhor que ela tem pelo seu filho. Que é exatamente o que Jesus, que Maria, o que Francisco e toda essa espiritualidade faz por nós. Eles não estão ali olhando o nosso caminhar para julgar se a gente andou na direção certa ou errada. Eles estão ali amando a gente, amando. E ao mesmo tempo que eles amam, eles torcem pela nossa vitória. E é essa, mais ou menos, o sentimento que envolve o médium nessa situação, em que ele se abre, se doa e passa a ser um fiel instrumento desse amor para ele mesmo e para toda a atmosfera, todo o universo ao seu redor. Eu fico pensando também nos acasos da vida, né? Por que que essa moça foi parar no lugar onde eu estava se eu não ia atendê-la? E tanto é que ela saiu porque alguém foi chamar, você está aqui, não era aqui não, era em outro lugar. Então, assim, aquele segundozinho onde eu pude olhar para ela, né, com muito carinho, sem julgamento, porque também, na hora que a gente olha com julgamento, a gente limita, eu acho que todo um potencial energético que poderia estar transitando na relação, né? E aí, assim, a riqueza do acaso, né? E ela estava ali para renovar uma receita médica e que a gente sabe que por si só não tem cura nisso aí, né? Existe um abrandamento do sintoma e, às vezes, por abrandar o sintoma, não se chega realmente ao ponto de cura, né? Ou encaminhamento para uma possível cura. Penso assim. E você tocou num ponto, né, que confirma, né, como a gente conhece muito pouco os caminhos da espiritualidade, né, que guiam a nossa existência, né? Todo mundo repete aqui várias vezes, o acaso não existe o acaso. Quer dizer, é tudo uma estrutura tão intrincada, né, tão já bem estabelecida, né, que a gente não consegue ver as relações, a gente não compreende, né? Como você está dizendo, como essa pessoa que não era para estar ali, de repente foi passar ali no lugar errado, na hora que eu estava, para a gente se esbarrar, e dali surgiu um momento tão importante, tanto para você quanto para ela, né? Quer dizer, então essa ideia que a gente tem do acaso, né?
confirma como a gente conhece pouco os mecanismos que regem a nossa própria existência, né? Controlando os nossos... Não controlando, né? Mas auxiliando a escolha dos nossos passos, né? E indicando, né, direcionamentos, né, sugerindo, né, direções a seguir, sem que a gente perceba. E são os acasos da nossa vida, são aquelas situações que a gente nunca imaginou, nunca esperou, e simplesmente elas acontecem.